estava fora de casa. A outra, do filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a outra, da drácula que se perdeu dentro de casa. É com esses três tipos de pessoas que Deus se falar neste mundo. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós.
Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo nome do Senhor, engrandecido o nome do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Uma boa noite a todos, porque o Senhor já proporcionou uma noite abençoada para os seus filhos. Isaías 44, aleluia, Jesus. Estamos estudando o livro de Isaías 44. Estamos estudando Isaías e hoje o Senhor deu uma palavra em Isaías 44 para a igreja. Graças a Deus. Livro de Isaías 44. Deus seja louvado. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecida pelo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei da água sobre o sedento, e o rio sobre a terra seca, aleluia. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, aleluia. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, aleluia. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de ver. Não vos assombrei, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Graças a Deus. Meu Deus, meu Pai, soberano e santo, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra, Pai. Pela tua palavra que já nos diz nessa noite, Senhor, que tu és um Deus único, um Deus soberano, Pai. Um Deus no qual nós devemos crer somente em Ti, confiar somente em Ti, Pai, porque outro não existiu e não existirá a não ser somente a Ti, Pai. Por isso, nesta noite, meu Deus, meu Pai, a Tua igreja, Pai querido e santo, começa a gravar em seus corações, Pai. Eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, ter a plena certeza, Pai querido e santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, abrirá a nossa mente, abrirá, Senhor, o nosso ouvido, Pai querido, a nossa boca para glorificar o Teu santo nome, todo o nosso ser, Pai, se envolverá na graça do Teu Espírito Santo, Pai, para que a Tua presença seja gloriosa neste lugar, que a Tua presença seja gloriosa, Senhor, naqueles que estão, Senhor, cultuando conosco, esperando, Senhor, uma nova palavra, Senhor, esperando, Pai, ouvir, Senhor, meu Deus, meu
agradecemos por essa noite. Eu te agradeço por cada vida, Senhor. Eu te agradeço por essa semana, por esse dia, Pai querido, que passou, Senhor. Te agradeço por aqueles que já estão aqui, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Tu possa repreender, Senhor, Pai querido, todo tipo de desânimo, Pai, todo tipo de frieza espiritual, Senhor, todo tipo de opressão, de depressão, todo tipo de enfermidade, Pai, todo tipo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de mal que rodeia, Pai, de seta satânica, Senhor, que os Teus anjos acampem ao redor, à esquerda, à direita, à frente, atrás, lá nos nossos lares, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que todo o trabalho feito, Pai, toda a intercessão contrária, Senhor, seja agora desfeito em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade nessa noite, Senhor, amado Deus, assim eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode sentar na presença do Senhor, está louvando o nome do Senhor essa noite, em nome de Jesus, e que você assim, ó, não fique prestando atenção na diaconisa Loura, na missionária Geni, mas preste atenção na letra do louvor, deseje para você o que este louvor vai falar diretamente para Deus, o que nós almejamos, o que nós desejamos, amém? Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sou como queres, nem como queres, meu Deus, eu vencer. Eu quiser.
glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Como um passarinho veio pelo pregador. Caí em meio ao deserto na escuridão. Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Sim, Jesus. Eu me nova vida e fez vencedor. Curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor. Oh, glória, aleluia. Posso voar livremente para onde eu quiser. Jesus, Deus liberta Deus. Posso cantar no horizonte com liberdade, aleluia. Forças feridas já foram saradas. Sim, meu Deus, essa tu me cura, Deus, aleluia. Eu sarei meu voar para onde, igreja? Para a glória, aleluia. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Aleluia. Glória a Deus. Declare para o seu Deus nesta noite que você é como você mesmo fala, que os passarinhos, ali na palavra de Deus, têm liberdade para buscar o seu alimento, que você possa pedir, Senhor, eu quero o alimento da tua palavra nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Graças a Deus. Forças feridas já foram saradas. E alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Graças a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Em primeiro louvor, nós demos uma ensaiadinha ali na casa, já era 5 horas. Mas é um louvor tão glorioso que fala a respeito que, mesmo que às vezes a gente está cansado, que a gente esquece de meditar na palavra do Senhor, que a gente esquece de agradecer, mesmo assim o
Senhor nos aceita do jeito que nós somos. Mesmo assim, Ele tem um olhar de amor, de misericórdia sobre nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Nós devemos trazer os louvores para dentro do nosso coração com uma verdadeira adoração ao Senhor, né? O segundo, nós temos liberdade para dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu nome, como antes não tinha. Não poderia nem abrir a boca para dar um glória a Deus e dizer que era um cristão. Hoje nós temos. Hoje nós temos a plena liberdade para dizer o que nós quisermos pela palavra do Senhor. Que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Enquanto outros templos tinham que estar fechado dentro de lugares a 4 cadeados, já digo, né? Para que não viessem ali ouvir que eles estavam adorando a Deus e que eles fossem mortos. Então hoje nós temos liberdade, devemos fazer isso, né, com a nossa boca, glorificando o nome do Senhor. Amém, amados? Eu quero estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Essa palavra, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está tão alto, eu percebi ali no louvor, está muito alto. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nessa noite foi uma palavra que o Senhor me deu aqui na igreja hoje pela manhã. E eu achei tão glorioso, porque o Senhor disse que nós devemos ser testemunha das coisas que Ele faz em nossas vidas, amados. Nós devemos ser testemunhas. E eu estava aqui hoje pela manhã, levantei cedo, e vim aqui orar no propósito que damos, né, para esse grande evento que o Senhor está preparando. E quando eu estava ainda na janela, estava sentada ali, eu estava ali, sentei, e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão assim de um poço, aquele poço cheio. Sabe quando aquele poço é grande, mas de repente, coisa que eu nunca vi, se tem poços assim, né? Sei do poço, que é um poço redondo, né? Mas é como se tivesse uma entrada aqui e outra entrada aqui. E aquela água estava para jorrar. Aquela água estava para jorrar, tanto de um lado como do outro. E eu sabia que eu já tinha lido, mas nunca tinha meditado a respeito dessa palavra ali de Isaías 44, aonde que o Senhor diz que Ele derramará sobre o sedento rio de água viva. E o Senhor me deu essa palavra. E quando eu cheguei em casa, ele falou: eu quero saber onde que está essa palavra. Eu sei que está, mas eu não lembro aonde. Sei que eu já li, mas eu não lembro. E o que é rios de água viva? O Espírito Santo do Senhor abundantemente sobre o sedento. Qual que é o sedento? Aquele que deseja mais de Deus, mais da sua palavra, mais da presença dEle. E o Senhor, como dizendo: eu estou pronto para derramar abundantemente, para distribuir abundantemente sobre aquele que almeja, que deseja ser lavado, ser transformado, ser cheio da minha glória, do meu poder, da minha presença. Aleluia, glória a Deus. E eu achei tão bonito isso. E o Senhor não faz nada sem confirmar. O Senhor não faz nada sem confirmar. Então fica bem claro para nós que águas que estão ali embocadas é a palavra do Senhor. Que o Senhor quer que venha a ser distribuída, tanto para um lado como para o outro. É abundante. É abundante. É como se o poço fosse aqui e aqui tivesse um lugar aqui que estava
ser jorrada água e para cá também. E olha o que ele fala nos primeiros versículos aqui, que Isaías fala, que o Senhor revela para ele. Ele está falando ali para o rei. Mas nós trazemos para a nossa vida, e quando nós abrimos a palavra, nós queremos que o Senhor fale conosco. Ali estava falando para o povo de Israel. Aqui ele está falando para o povo da beleza, para a igreja da beleza, para o ministério da glória dele. Ele está falando para nós hoje. Aonde ele diz, agora pois ouve, ó Jacó. Como se ele dissesse, agora pois ouve, ó povo da nova beleza. Olha, como se Deus falasse isso, né? A quem eu escolhi. Nós fomos escolhidos do Senhor. Não foi nós que escolhemos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Assim diz o Senhor que te criou. Tudo que aqui foi estabelecido, foi dado pelo Senhor, foi criado pelo Senhor, foi montado pelo Senhor, planejado pelo Senhor. Glória a Deus. E ele diz, eu que formei desde o ventre, que te ajudará. Ele é o Deus que quando chamou, Ele já colocou no nosso coração que nós não iríamos perecer, que não precisava duvidar, que não precisava ter medo, porque também Ele fala aqui, ó, glória a Deus, ó, não temas, ó Jacó, não tema, ó povo de nova beleza, não tema, ó povo que ouve a minha palavra, povo de Jerusalém. Glória a Deus, a quem escolhi, porque derramarei, ó, a água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha o que ele fala para nós essa noite, né? Ele diz, sobre o sedento, sobre a terra. Ele falou, aonde tiver um povo, aonde tiver uma terra, uma cidade, ali vai ter os sedentos que querem a minha presença. E eu vou estar ali, ó, enchendo com a minha graça, com o meu Espírito Santo. Ali, olha o que ele fala sobre essa palavra. Tudo aquilo que estiver morto, tudo aquilo que estiver prestes a secar, já seco ele da vida. Porque a água vai estar ali. A água vai dar vida, porque aonde tem uma planta que está prestes a secar ou já secou, mas tem ainda uma raizinha, um brotinho, quando vai jorrar água ali, ela vai viver, ela vai ter vida. Ela vai ter vida. Glória a Deus, aleluia. Então ali o Senhor fala dessa maneira para dar uma revelação para Isaías. E aí ele diz, e o meu Espírito Santo sobre a tua posteridade. Não é só sobre a tua vida no momento, é sobre os teus parentes, é sobre os teus que você ama. O Senhor vai dar a bênção, o Senhor vai dar o Espírito Santo. Ele diz, e a bênção sobre os teus descendentes. Olha, que coisa maravilhosa. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Olha que coisa linda, que eu acabei de falar. Tudo vai ter vida. Mas nós precisamos não só crer, porque o Senhor, Ele falou, quando Ele fez o milagre, eu acho que foi para o leproso, não lembro, que Ele disse assim, quando todo mundo começou a falar ao redor, né, falando que não poderia acontecer aquilo pelo nome que era Jesus, e Jesus olhou para ele e disse, crê tu. Então se você crê, se você confia, se você não duvida, o Senhor começa a trabalhar de uma coisa gloriosa, de uma coisa maravilhosa.
Nós, sexta-feira, nós já falamos que nós vamos orar esse mês todo para que o Senhor venha nos abençoar e venha confirmar aquilo que está no nosso coração. De uma maneira ou de outra vai acontecer. Seja aqui, seja lá, onde for o local, o Senhor vai preparar de acordo com a vontade dele. E o Senhor já como falando, não se preocupe, filha. O poço está cheio. E vai ser de todos os lados derramada esta água, para que esse povo sedento venham saber que eu sou Deus. Foi o que ele disse. Não existe outro Deus além de mim. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há ninguém. Esse povo vai saber, essa cidade vai saber, muitas cidades vão conhecer-me e vão desejar da água que transforma, da água que dá vida, da água que ressuscita tudo aquilo que está morto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ainda ele diz: eu sou, e este dirá: eu sou do Senhor, e aquele chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro estenderá com mão: eu sou do Senhor. Nós vamos ouvir, nós vamos testemunhar, porque haverá. O Senhor, ele deixa claro que haverá testemunho, porque um vai falar aqui, o outro vai falar ali, testemunhando. Realmente, esse Deus que os crentes pregam, esse Deus que eles confiam, esse Deus que faz com que eles tenham vida, existe. E eu quero. Pode ter certeza que vai ter muitos que vão ser alcançados pela graça do Senhor e que vão desejar e que vão testemunhar que pela palavra ouvida, que pela adoração ouvida, porque vai haver adoração, eles vão se apaixonar pelo amado Jesus. Aleluia, Jesus. E ainda diz assim: eu sou o Senhor, por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele é o rei dos exércitos. Se nós formos lá, não vamos ir para lá não. Se nós formos ali, no 45, ali diz que o Senhor, na escuridão, o Senhor fala que Ele dará todas as riquezas. Ele fala que dá todas as riquezas e as bênçãos que Ele tem para aquele povo. E que na escuridão o Senhor estará com a sua luz. Porque algo escondido há na escuridão. Eu assim, amado, eu fico pensando assim, que se apagasse essa luz agora, nós teríamos que estar assim aparpando para chegar até lá fora para ver a luz. Nós teríamos que fazer isso, né? Porque a gente não iria conseguir caminhar retinho sem bater nas cadeiras, nas coisas que há aqui. Assim o Senhor fala essa noite, que na escuridão nós não imaginamos o que Ele tem escondido para nós. Nós não imaginamos. Ele diz: eu tenho coisa gloriosa escondida na escuridão. E a gente acha que quando na nossa vida há uma escuridão de situações, a gente acha que é ruim. Mas se nós pensarmos: Senhor, eu estou nessa situação que parece que eu não vejo nenhuma luz. Nenhuma luz. Nós deveríamos pensar: obrigada, Senhor. Porque nessa escuridão, Tu é a minha luz, Tu é a minha graça.
Porque o que nós vamos encontrar quando a escuridão passar? Alegria, paz, segurança. Não é quando vem uma tempestade que começa a escurecer tudo? O medo que dá, né? A gente fica ali, ó. Meu Deus, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo, a minha vida. Mas quando passa, tu começa a dizer, ai Senhor, graças a Deus, muito obrigada, Senhor. Isso é Deus para nós. Nos tempos difíceis, na escuridão, que Ele fala mais ali na palavra. Que Ele tem algo precioso, algo escondido que nós não imaginamos. Que quando passar toda a situação, Ele vem com a graça dEle, e na graça dEle tem o quê? Paz, bonança, Espírito Santo nos direcionando, nos ensinando. Queremos mais alguma coisa? Não queremos mais alguma coisa. Queremos somente a graça do Senhor, a paz do Senhor. E nós tivermos a paz do Senhor, não precisamos de mais nada. Porque na paz dele todas as coisas vão caminhar de acordo com o nosso desejo de nosso coração. Porque quando temos paz, nós deitamos. Hoje eu até estava falando a respeito de um vídeo que eu vi no pastor, ele queria falar sobre o sono, né? Quando nós temos paz, nós deitamos e, como disse o rei Davi, eu deito e durmo porque o Senhor me guarda, porque o Senhor me sustenta. Eu acordo porque o Senhor me desperta. Então, quando temos paz, todas essas coisas, elas são maravilhosas na nossa vida. Amém, amado? Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos chamando as irmãs para estarem louvando com louvor. E aí, depois daí já louvemos o hino da harpa também, tá? Na sequência. Amém? Graças a Deus. Muitas irmãs se colocar aqui na frente para nós estar louvando o hino da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não, o hino louvor. Vamos colocar as irmãs aqui. Os irmãos de oração, vamos todas conhecem o louvor. Simbora. Todas conhecem. Mãe Maíra, Sônia, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não está na sexta-feira, mas conhecem o louvor. Deixa eu ver, irmão. Nós se ajeitamos também. Glória a Deus, Senhor. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja Romana, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Mas que eu encontro paz, vem
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está ajudando quem tem harpa, não está ajudando a irmã, ali louvando o hino da harpa nesta noite, amém? 193. Vamos estar adorando, exaltando o nosso Senhor com o nosso louvor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. 193. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito lindas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se isso tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Número 305. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, contra que vamos combater, contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Deus como galardão. Leva escudo, sim, da fé,
a Deus. Aleluia, Jesus. Amado, então, como eu estava falando, já vou, antes de passar a palavra, já vou falando mais uma vez. Esse mês é a semana de consagração. Esse mês é a semana de oração. Esse mês é a semana de palavra, amados. Esse comprometimento é com você e Deus. Eu estou passando o que Deus colocou no meu coração e que Deus já confirmou neste domingo. Então eu já estou passando para vocês. É oração, respeito daquilo o qual nós queremos fazer nessa cidade. Que a palavra dele seja distribuída de uma maneira diferenciada. De uma maneira ao qual o Senhor diz que Ele não é o Deus da mesmice, mas Ele é o Deus o qual faz as coisas novas todo o tempo, todo dia. Não se pese, gente, para estar aqui na igreja tirando um momento com Deus. Não se pese porque é o que, é lucro para você, não é lucro para a Geni, nem para a diaconisa Loura, nem ali para o pastor Paulo, nem para a pastora Eliane, nem para os outros pastores que a gente vai estar convidando. É lucro para você, que naquele dia você vai se encher de uma maneira extraordinária que você não vai compreender. Mas é necessário que você não fique parado, que você não fique esperando que aquele dia é um grande dia e que você vai receber. Você só vai receber se você se empenhar, se você tomar atitude, se você desejar, se você ter o teu encontro com Deus no particular e apresentar a Deus isso que não vem do homem, não vem da mulher, mas vem do coração de Deus. Amém, amados? Quero estar chamando a Júlia para fazer uma oração. E a Júlia já começou a trabalhar, viu, Júlia? Já vai começar a trabalhar. Vem aqui fazer uma oração, que eu sei que tu ora tremendamente. É pela louca. Amém? Amém, amada? Não pode dizer não para Jesus. É para Jesus, não é para a louca. Tá? Eu sei que tu ora, a Júlia tem uma oração muito tremenda, hein, gente? Já ouvi ela muitas vezes, ela já orou muitas vezes aqui, né? Muitas vezes orando, porque a gente precisa ensinar para as crianças, precisa ensinar que eles precisam abrir a boca, não para a igreja, não para as pessoas, mas para o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, hoje passa, né, Júlia? Mas a próxima, a Júlia ora, então. Amém? Deixa eu pegar minha oferta também, graças a Deus. Vamos levando de pé. Eu vou estar chamando André Maíra, então, para estar orando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Já está orando pelas ofertas também, pelos dízimos. Prometo ser uma palavra do Senhor. É maravilhoso, né, irmão, estar na presença do Senhor, uma noite fria, mas aqui dentro está quente. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quem sentiu a presença do Espírito Santo essa noite? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né? Muitos queriam estar aqui hoje, não pode estar, mas nós estamos aqui, né, irmãos? Tem uma graça do Senhor de estarmos aqui com vida, buscando a presença do Senhor, né, irmãos? Grande Deus de poder e de glória, nesse momento, Senhor Deus, coloco diante de Ti na Tua presença, Pai. A cada um, Senhor Deus, que faz presente aqui, aquele que está cultuando, glória e culto, Senhor. Que seja alcançado, Pai, de perto e de longe, Senhor. Pai divino, sou grata a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, pela vida, pela saúde, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor. Eu sou grata a Ti, Pai, não tenho palavras, Senhor, como te agradecer, Senhor. Então eu estou aqui, Pai querido, para Te agradecer, para dizer quanto o Senhor é santo, é maravilhoso, é glorioso, Pai. Tu és tremendo, Senhor. Tu faz presente aqui, Pai, que venha derrubar todas as cadeias de Satanás.
contrário, Senhor, todos os pensamentos impuros, Pai, aqueles pensamentos, Pai, que vai no pensamento, Senhor, impedindo, Senhor, da pessoa ouvir a Tua palavra, Senhor, que seja limpo, Pai, o coração, a mente, Senhor, das pessoas, Pai, que seja caído, Senhor, por terra agora, Pai, toda cilada do inimigo, Senhor, eu venho entregar o Teu povo, Senhor, Deus, nas Tuas mãos, fala conosco, Pai, nessa noite, coloca, Pai, a vida do Senhor que vai trazer a palavra, Pai. Oh, Pai querido, a Tua palavra já é abençoada. Usa ela, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, abençoa, Pai, o que existe, Pai. Abençoa, Pai, os ofertantes, Pai. Abençoa, Pai querido. Senhor Deus, a casa de cada um, Senhor. Supra as nossas necessidades, Senhor. Supra, Pai, o nosso corpo, Pai, físico, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Assim, Senhor, eu te agradeço, Pai. Abençoa, Pai querido, nossas famílias de perto e de longe, Pai. Não esqueça de cada um, Senhor, porque tenho buscado em Ti, Senhor. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve a igreja no nosso Senhor. Os irmãos podem abrir suas palavras em Jeremias, capítulo 47. Livro do profeta Jeremias, capítulo 47. Nós vamos encontrar. Amém? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e a sua plenitude a cidade, e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que o socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Café. A calvície veio sobre Gaza, foi desgarrada Asquelon. Com o restante do seu vale, até quando te retalharás? A espada do Senhor. Até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu a ordem à espada contra Asquelon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Amém? Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, abundância pelo nome de Jesus. Amém, irmãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta no capítulo 47, fala também sobre águas. Águas na Bíblia normalmente significa povos. E Jeremias já começa falando: a palavra do Senhor, profecia contra os filisteus, no primeiro versículo fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus antes que Faraó ferisse. Os filisteus eram filhos do Senhor? Não. Era o povo escolhido? Não. Faraó era o povo escolhido para ser arma do Senhor? Os egípcios eram? Não. Porém, o Senhor, para fazer justiça ao povo de Israel, usou a Faraó para ferir a Gaza, a capital dos filisteus. Então, como Jeremias vai falando sobre que se levantam as águas do norte, tornar-se torrente, ou seja, viria um povo muito grande vindo do norte, que alagará a terra, e a sua plenitude de
cidade e que nela habitam, e os homens clamarão e todos os moradores da terra se lamentarão. E todo o ruído dos cascos, dos cavalos, daquele poderoso exército que tanto feria ao povo de Israel, porque se os irmãos prestarem atenção, o maior inimigo de Israel era a Filistia, eram os filisteus. Israel sempre estava em guerra com os filisteus, desde o primeiro reinado de Saul, onde havia o famoso gigante Golias que Davi derrotou, desde o início de Josué, onde não se chamava Filistia, mas era Moabe, Asquelon. Todo o povo de Israel sempre estava em guerra contra os filisteus. E eles atacavam o povo de Israel. Eles entravam, e era guerra constante, era sempre uma preocupação que os filisteus atacassem o povo do Senhor. E havia, era como se fosse um inimigo à sua porta o tempo todo. Porque era questão de menos de meio dia de viagem de Israel até a Filistia, naquele tempo. Então eles eram inimigos próximos, eram inimigos que eles eram brutais, eles eram um povo mau, era um povo que não se importava com a presença do Senhor, que queriam acabar com o povo pelo simples fato de que queriam a Israel destruída. Porque o Senhor abençoava tanto a Israel, mesmo nos tempos maus, que os filisteus, eles tinham inveja, eles tinham rancor disso. Porque apesar de ser um povo poderoso, apesar de ser um povo que eles eram fortes em exército, a terra deles não era próspera. A Filistia era uma terra pobre, onde não se circundava água, onde não se crescia tudo, e já Israel era próspero, em todos os sentidos. E apesar de Israel se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda cuidava. E o Senhor sabia que o povo dele estava cansado de tantas guerras. O Senhor sabia que os filisteus já conheciam as artimanhas, as estratégias de ataque da maioria do povo de Israel, quando o Senhor não estava lutando. Então, quando Jeremias começa a falar, a partir do capítulo 40, se não me engano, a partir do capítulo 44, onde ele começa a falar sobre profecias contra as nações, ele começa a falar profecia contra Moab, profecia contra os filisteus, porque o Senhor começou a tratar com todos os povos que atacaram Israel e com Israel. Porque apesar de Israel ter saído dos caminhos do Senhor, ainda era um povo escolhido. E o Senhor, para provar a todas as nações que apesar de o povo ter sido afastado dele, ele não se afastou. Ele estava ali para proteger, ele estava ali para vingar, ele estava ali para ser encontrado, ele estava ali para ser adorado pelo seu povo, estava de braços abertos para receber o seu povo. O Senhor sabia que o povo, quando o Senhor tratasse com Israel, ele não teria força para destruir as outras nações, para guerrear contra as outras nações. Então, o que o Senhor fez? Como Jeremias falou no primeiro versículo, ele enviou a Faraó para atacar a casa. E o Senhor fala que por causa do dia que vem para destruir os filisteus, para cortar Tiro, para cortar Sidom e todo o restante que o socorra. Ou seja, eu não vou apenas destruir a Filistia, eu não vou apenas destruir o povo que ataca o meu povo, ataca meu Israel. Eu vou destruir todos aqueles que vierem socorrer. Eu vou acabar com todos eles. Porque o Senhor destruirá os filisteus e os remanescentes. Ele disse, vou acabar com tudo. Aqui fala da calvície sobre Gaza, e na época dos judeus, cortar o cabelo, raspar o cabelo era sinal de luto. Então, quando Jeremias fala calvície veio sobre Gaza, quer dizer, o luto veio sobre Gaza. Foi desgarrado de Asquelon, foi jogado para fora da cidade, com o restante do seu vale. E o Jeremias começa a perguntar, até quando retalharás? Pergunta quando a bainha estiver estendida, a árvore estiver estendida. Quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta. E o Senhor continua falando, mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu a ordem à espada contra Asquelon, contra a praia para onde ele as enviou.
nos tempos bíblicos, não era uma guerra como foram as guerras que nós conhecemos, onde eles vão arrasando as terras, onde eles vão destruindo tudo, onde eles querem conquistar. Não, eles queriam juntar as cidades. Eles queriam juntar o povo, ter mais escravos, porque significa mais mão de obra, significa mais recursos, significa mais conhecimento sobre os armamentos, sobre as cidades muradas, sobre o que eles poderiam fazer e unir ao povo. E quando o Senhor fala que vai destruir tudo, que vai enviar Faraó para destruir tudo, o Senhor está fazendo uma limpa. Ele não haveria arrependimento para ele, não haveria salvação para ele, não haveria encontro ao Senhor para aquele povo, porque aquele povo não estava interessado na bondade do Senhor, ele estava principalmente interessado em destruir tudo o que o Senhor criou com Israel, com o seu povo, com as suas bênçãos, com as suas maravilhas. Por isso, amado, muitas vezes nós não temos essa clareza de que o Senhor, Ele é amor, Ele é paz, Ele é unidade, Ele é benignidade, mas também é justiça. E a justiça de Deus, ela é arrasadora. Ela é arrasadora. Porque quando é necessário cortar o mal pela raiz, foi o que aconteceu nos Estéfanos, cortar o mal pela raiz, o Senhor vai usar quem Ele quiser. O inimigo do seu povo, um amigo, um desconhecido. Ele vai arrasar e cortar o mal pela raiz. E muitas vezes na nossa vida, quando o Senhor vai cortar o mal pela raiz, nós nos esquecemos que às vezes o mal está em nós. E como o Senhor tem que ir lá mexer no coração do homem, que é mau, enganoso, cheio de luxúria e vaidade, aquilo dói. Aquilo machuca. Porque é muito difícil nós temos essa consciência que o Senhor nos ama acima de tudo. E Ele jamais nos machucaria para nos punir unicamente. Quando nós sofremos na presença do Senhor, é porque Ele está tentando retirar o que nos afasta dele. É para curar uma ferida. Muitas vezes nós temos feridas que nós queremos vingança contra pessoas, contra situações. E a palavra do Senhor fala que a vingança vem do Senhor. Porque o Senhor é justo. E Ele não simplesmente vai dar o trono da mesma moeda. Porque a outra pessoa também é filha dele. Então o Senhor está o tempo todo tentando consertar as nossas burrices, as nossas ações, retirando o mal, quebrando, arrancando, transformando e transformando a quem nos feriu também, para que todos possam andar com Ele. E no Senhor Eugênio, falando de Isaías, quando o Senhor fala, aqueles que estão sedentos, derramarei as minhas águas para aqueles que estão sedentos. Não são para aqueles que estão despreocupados, não são para aqueles que estão trocando. Ela estava falando sobre isso, ela passou um vídeo do Rodrigo Silva que ela me mostrou, que da mesma maneira que um adolescente troca água por um refrigerante, muitas das vezes nós abstemos das águas vivas pelo conhecimento mundano. Nós nos abstemos de receber, nós estamos com sede, mas nós nos abstemos de receber a palavra do Senhor, a correção do Senhor, o conhecimento do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, porque nós trocamos por algo mundano, que parece que nos sacia, mas na verdade, mais rápido, nós estamos com sede novamente. E não preenche o vazio, não preenche, não aquieta os pensamentos, não aquieta as emoções. E a nossa cabeça vai e gira, e nós procuramos solução aos problemas, nós procuramos soluções às perguntas e nada faz sentido. Por quê? Porque nós estamos buscando a fonte para matar a nossa sede nos lugares errados. Grande Deus, aleluia, Jesus. Quando nós estamos falando de buscar as fontes de lugares errados,
hoje de meio-dia, eu acho que foi, passou um vídeo na minha... Enquanto eu estava arrumando o quarto, passou um anúncio, eu acho que alguma coisa, e a mulher estava falando que ela é de um centro de macumba, ela estava falando, o livre-arbítrio, ele é coisa de cristão. Ela estava falando da... Imagina isso. Livre-arbítrio é coisa de cristão. Porque se eu não fizer o que a minha pombagira quiser, eu entreguei a minha vida para ela. Se ela quiser andar no caco de vidro, ela anda. Se ela quiser comer fogo, ela come. Porque o meu corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E ela pode fazer o que ela quiser comigo. Porque ela cuida da minha vida. Então ela pode machucar o meu corpo, contanto que depois ela me cuida. Ela falou em outras palavras, mas o sentido foi esse. Então imagina. Até quem está fora sabe que nós temos a liberdade. Porque nós somos tratados como filhos. Eles são tratados como servos. E aquele dia era a mesma coisa. Eles estavam lá adorando os seus deuses, queimando os seus filhos, cortando-se, sofrendo e chorando, tendo uma força, tendo um contentamento em suas vidas passageiras, porque eles entregaram as suas vidas aos seus deuses, aos seus demônios. Enquanto Israel balbuciava nos caminhos de Deus, para dentro e para fora, para dentro e para fora, e o Senhor corrigia, o Senhor apertava, eles se voltavam, choravam, e o Senhor prosperava de novo. Enquanto para eles estavam fazendo tudo certo na visão deles, e mesmo assim não havia tanta abundância como havia em Israel. E eles queimavam seus filhos, queimavam seus opressores, eles sangravam, eles andavam em caco de vidro, comiam fogo. Eles eram servos das suas entidades, eram servos dos seus deuses. Jesus fala na palavra mais de uma vez, os apóstolos nos chamam de filhinhos. Jesus fala, já não sois servos, mas são amigos de Deus. Somos filhos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não dá o jugo para nós. Mas a nossa carne, ela é má. Ela é má, ela é preguiçosa, ela é avarenta, ela é vaidosa, ela é teimosa. Muitas vezes nós nos colocamos em situações onde o Senhor já deu todas as dicas, o Pai está quase colocando uma multidão e falando assim, não vai por aqui. E mesmo assim nós entramos neste caminho. E quando o Senhor desembanha a espada para retirar o mal pela raiz do nosso coração, da nossa vida, do nosso emprego, todas as situações que nós nos encontramos, porque nós nos colocamos lá, aí começa a murmuração. Aí começa o ai Senhor, porque é isso, porque é aquilo, porque nada muda, porque tudo isso, porque não é aquilo, nananana. E o Senhor falou, mas quem colocou você aí? É você mesmo. Eu lhe avisei, o meu Espírito Santo lhe avisou, eu lhe mandei meus servos para pregar a palavra. Eles estavam pregando a verdade, que necessita um evangelho de arrependimento, que necessita mudança, que necessita que orem, que necessita que busquem na minha água, que necessita que sejam sedentos da minha presença. Mas você está ouvindo quem falar que não tudo é isso. Como o louvor que nós ensaiamos, me aceitas assim como sou. Porque nós temos momentos onde nós oramos pouco, onde pouco falamos. Mas nós reconhecemos que não somos aquilo que o Senhor quer, nem o que eu quero na presença dele. Não é simplesmente acreditar que o Senhor nos aceita como nós somos e que não vai haver mudança. Evangelho sem mudança é morto. Hoje de manhã eu estava lendo, acho que não vou achar aí, Eclesiastes, saiu e falava, o primeiro versículo falava o seguinte: não fazeis voto se não tens a intenção de cumprir. Aqui, deixa eu Eclesiastes 5, versículo 4.
quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que voltaste a. Melhor é que não votes do que voltares e não cumprires. E aí o versículo 6 continua falando: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque a razão se iraria a Deus contra a tua voz e destruiria a obra de tuas mãos, como somos nós. Então, muitas vezes nós dizemos: não, Senhor, eu vou começar a partir de segunda-feira, eu vou orar 1 hora todo dia quando eu vou orar. Aí na segunda-feira de manhã toca a hora, você acorda atrasado, sai correndo, bebe café, chega no trabalho, não falou com o Senhor 1 minuto. Melhor, não faça a tua boca. Se tu não está certo de que pode resistir às tentações do inimigo, porque ele vai te impedir de fazer teu voto. Se tu não está certo e consegue cumprir, não votes. Fala: Senhor, eu quero ter mais conexão contigo. Senhor, eu quero poder orar 1 hora. Senhor, eu quero poder estar na tua presença. Senhor, eu quero poder jejuar. Senhor, eu quero poder louvar o teu nome. Eu quero poder pregar. Eu quero poder evangelizar na tua presença. Mas se eu não sei por onde começar, Senhor, ajude-me onde devo começar. E o Senhor irá te encaminhar aonde devo ir. Nós precisamos falar, nós precisamos estar na presença do Senhor, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros adoradores, porque nós temos o privilégio de errar e ter alguém que nos corrija, que nos ensine, que nos mude, que nos transforme. Aleluia, glória a Deus. Por exemplo, Satanás não tem erro. Ele não nos ama, ele não se importa conosco. Se nós entregarmos a nossa vida ao mundo, ele simplesmente, quando não formos mais úteis para ele, ele nos descarta. E aí morremos, vamos para a nação eterna e não há quem nos tire de lá. Existe um filme que fala, se não me engano, é Entrevista com Deus. E existe um diálogo que fala o seguinte: a mulher começa a questionar o Senhor e ela pergunta por que existe fome, por que existe câncer, por que o Senhor permite todas essas coisas e por que existe o mal. E aí Deus responde para ela falando o seguinte: porque o mal também significa destruir vocês. Como eu falei antes, às vezes o mal está em nós. Nós criamos o problema, nós criamos a situação, nós criamos a preguiça, nós criamos o atraso, nós criamos a teimosia, nós criamos a guerra. E aí não há culpa no diabo, não há culpa do Senhor. Mas porque Ele nos ama, Ele não nos destrói, mas Ele nos corrige. Mas infelizmente, muitas vezes nós estamos como uma Filistia, onde o Senhor precisa trazer outro inimigo de outro lugar para devastar, para que talvez este povo volte para Ele. Existe uma beleza na correção do Senhor que só quem recebeu entende. Porque às vezes nós estamos passando no deserto porque nós estamos andando em círculos. Às vezes nós estamos no meio do vale porque nós estamos andando em círculos dentro do vale. E o Senhor Jesus mostrando o caminho e nós não queremos ir. Por quê? Porque a espada será desembainhada e vai cortar, e vai doer, e vai machucar, e nós vamos se transformar, nós vamos ter que admitir que estávamos errados, nós vamos ter que admitir que nós somos maus. É muito difícil admitir que o problema sou eu. Nas minhas ações. Que eu estou bebendo de uma fonte que não vem do Senhor. Que eu estou me alimentando do pão que não vem do Senhor. Que eu estou entrando num limbo tão grande
a minha comunhão com o Senhor. E aí eu comecei a colocar, o Satanás coloca empecilhos a primeira vez e depois a gente mesmo move o empecilho. Ah, porque eu não posso ir. Primeira vez a Satanás botou uma dor ali de ouvido. Ah, eu não tenho de ouvido. Agora toda a vez que você vai para o culto, você tem uma dor de ouvido. E Satanás já está infernizando a vida de outro. Ele já não está dominando a tua vida. Ah, porque o meu marido não deixa eu ir em tal lugar que ele fica bravo. Às vezes ele tem filha. Mas o empecilho que foi colocado, porque eu estou cansado hoje, porque eu trabalhei demais hoje, porque eu não estou com vontade, ou está muito frio, ou está muito calor. Ou é muito longe, ou é muito perto. Ou eu já fui essa semana. Amados, toda a oportunidade que nós temos de encontrar o Senhor é necessária, independente das consequências que vão acontecer ao nosso redor. Porque se o problema é a canseira, o Senhor vai te dar. Se o problema é o marido, o Senhor vai abençoar para que não incomode. Mas necessita haver um esforço nosso, necessita haver uma mudança nossa, necessita haver um pensar diferente. Entender que às vezes não é o diabo, o problema é nosso. O Senhor necessita ser feito com excelência. O Senhor necessita ser feito com carinho, com cuidado, porque é o que Ele tem para nós. Ele tem carinho, Ele tem cuidado, Ele tem excelência. Em todas as coisas que o Senhor te entregar, vai ser sempre perfeito para você. Mesmo que pareça o que nós não queríamos, mas era o que nós precisamos. Porque Ele sabe o que nós precisamos. A gente acha que sabe, mas Ele realmente tem certeza do que vai fazer. Amém? Então que nós não sejamos levados a colocar os nossos problemas em terceiros. Aquela famosa frase, o problema é meu, coloca quem quiser. Não. Nós precisamos resolver as nossas falhas, os nossos erros e admitir, Senhor, reconheço que sou falho, reconheço que estou longe de Ti, reconheço que necessito mudar, reconheço que eu necessito prestar na Tua presença. Amados, essa campanha que nós vamos estar orando, ela não é apenas para edificar aqueles que virão, é para edificar aqueles que estão. É para libertar aqueles que estão. E mostrar que nós somos capazes de grandes coisas. Porque o Senhor é grande. A graça dEle é grande. Nós somos para estar diferentes na presença dEle. Nós somos para iluminar os caminhos. Para quem está de fora olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo. Independente se estamos bonitos naquele dia, se estamos bem vestidos. Quem tem o brilho do Espírito Santo consegue pegar o evangelho de pijama. Porque não importa a veste, importa a alma. Então, amados, converse com o teu amigo Espírito Santo. Diga, Senhor, a missionária pediu para nós entrarmos em oração, porque o Senhor irá fazer grandes coisas. Me guia aonde eu preciso mudar, me guia aonde eu preciso entrar, me guia o que eu tenho que fazer para que eu seja também parte desse movimento. Aleluia! Glória a Deus! Santa, faça parte da igreja que não se dobra, da igreja que não muda, da igreja que está viva. aleluia! Que o Satanás não me deixe enganar, que o meu corpo não me deixe falhar, para que eu possa andar na tua presença. Amém? Nós somos todos juntos. Amém. Graças a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Então, feito está, como diz a palavra do Senhor, né? Amados, a gente vai estar encerrando. E depois eu quero falar um segundinho os irmãos ali, passar algo para os irmãos, graças a Deus. Vamos estar encerrando, né? Já foi orado, já foi estar na palavra do Senhor. E agora vamos dizer aquela palavra que o Senhor falou para os seus filhos lá no passado, Arão, dizendo que era para despedir o povo, abençoar o povo, profetizar sobre o povo. E nós vamos fazer porque é bíblico, né, amados? É bíblico.
Então a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos abençoar a igreja, o povo. Quando nós abençoamos, as bênçãos elas são multiplicadas, porque elas não só ficam naquele que nós abençoamos, mas ela volta para nós multiplicada. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou dar um giro.